Olá, eu sou Hudson Zanin, coordenador do Centro de Manufatura, Validação e Certificação de Baterias da Unicamp. Esse aqui é o primeiro relatório semestral que a gente apresenta do Centro. O Centro é financiado pelo Fundep, um projeto estratégico, e tem como parceiro inúmeras empresas, como essas que vocês estão vendo aqui. O Centro, em especial, ele tem um compromisso fundamental em formar capital humano. Não só isso. Com essa formação de capital humano, desenvolver tecnologias. Que tecnologias que a gente está falando aqui? A gente está falando principalmente de baterias de diferentes químicas, lítio, ferro fosfato, níquel, cobalto, manganês, e também de sódio, NVP principalmente. Essas baterias elas vão ter o formato de pound, retangulares, e cilíndricas, e devem partir aí de baterias próximas de 1 ampere-hora até 10 ampere-hora. No final a gente espera associar essas baterias em módulos. Todo esse ecossistema a gente gostaria de desenvolver através de um conjunto de parceiros no que tange ao desenvolvimento dos materiais, a testagem dos materiais, os processos fabris dos eletrodos, das células e de todo o encapsulamento e testagem dessas células no que se refere a testes elétricos, mas não só isso, testes mecânicos, impacto, vibração, assim por diante. Então vamos lá. Eu vou começar apresentando aqui as atividades que foram propostas, né? A gente está falando aí, nesse primeiro semestre, haviam 4 atividades propostas. A gente vai falar sobre cada uma delas e trazer o status delas, tá? Vamos começar falando aqui do início do CMB, onde a gente faria assinatura, né? O contrato dos bolsistas. Então, no relatório, logo ali na tabela número 2, a gente encontra um conjunto de pesquisadores, desde iniciação científica até pós-doc, em diferentes níveis. A gente apresentou aí a posição, o nome, as atividades e o link. Então, caso o colega deseje clicar e acessar cada um dos relatórios e entender o que foi feito no nível microscópio, ou seja, cada pesquisador desenvolveu, é possível através desse link. No item número 1.1, a gente começou a desenvolver a identidade visual do centro, o marketing, a construção, atualização, modernização da marca, do logo e assim por diante. Foi construído todo um plano de marketing a respeito disso, e a primeira estratégia foi estabelecer o logo do centro, que está bem definido aqui, Esse é o logo que a gente vai seguir, o logo do Centro de Manufatura e Baterias. E também nós colocamos um plano bem detalhado, que eu não vou entrar em detalhes aqui, senão a gente não consegue avançar. Mas, de forma geral, a ideia principal é ampliar a visibilidade do centro, entrando em diferentes ambientes, não só o acadêmico. Quando você pensa em acadêmico, a gente está falando em publicação de artigos científicos para os pares, mas buscar também um envolvimento com o setor produtivo, então buscar as empresas que dentro de todo o ecossistema estejam envolvidas de alguma forma e fazer com que elas conheçam o que está sendo feito na universidade, o que é sempre um desafio, Ter um engajamento não só daquelas empresas que mostraram apoio e interesse em participar, mas também de outras, não só no relatório, na informação, mas também um envolvimento desses parceiros na utilização de um centro que é um centro multiusuário, que está sendo colocado de pé agora nesse primeiro momento. Então trazer essas empresas para testarem seus materiais, seus processos, uma possível bateria nacional. E claro que com tudo isso fazer uma divulgação muito ampla do centro, não deixando essas informações exclusivas aos parceiros envolvidos, à universidade, levar isso para um grande público, fazer uma disseminação como a gente tem feito no LinkedIn, aparecemos na Globo recentemente, assim como está reportado lá, e outras iniciativas importantes para levar a informação para toda a sociedade. Então, com tudo isso, melhorar a nossa comunicação interna e externa. Vamos lá falando desse último ponto aí que é bastante importante e amplo, a gente pode detalhar ele melhor. Então, uma forma da gente controlar o processo e também gerenciar melhor as nossas atividades, a gente colocou todos os projetos aqui no Planner. O Planner é uma ferramenta da Microsoft que permite, vou abrir aqui ele aqui, permite a gente fazer essa gestão dos projetos. Então aqui a gente tem um conjunto de projetos, a gente pode escolher qualquer um dos projetos. Aqui no caso do CMB, a gente tem, então aqui a gente pode agrupar por progresso, por exemplo, que está agrupado por progresso, por atividades não iniciadas, atividades em andamento, atividades concluídas.
Então, você consegue gerenciar, adicionar em cada uma dessas atividades que estão em execução, por exemplo, você pode clicar nessa atividade, ver qual é o detalhamento que tem em cada uma dessas atividades, quem são as pessoas envolvidas, quais são as tarefas, e assim por diante. Então você consegue atribuir a cada um dos parceiros aqui, dos colaboradores, essa missão. Tá bom? E claro que cada um deles pode, aqui acessando essas ferramentas da Microsoft, no item To Do, você consegue ver quais são as atividades que estão atribuídas a você. Então você pode estar trabalhando em mais de um projeto, mais de uma atividade, e vai ter um deadline aqui que está relacionando você com as atividades que você que foram atribuídas a você. Então esse aqui é um exemplo da melhoria da comunicação interna, porque clicando aqui, cada um desses colegas, desses colaboradores, recebem e-mails informando, foi anexado um documento, assim por diante. Então isso facilita a documentação de informação e assim o acompanhamento das atividades. Outro ponto importantíssimo é o site do CMB, né? Nós optamos em unificar o Centro de Manufatura de Baterias com o Centro de Manufatura de Célula Combustível, e aí criamos esse centro especial, esse instituto aqui de baixo carbono. Então, aqui dentro tem um pouquinho do CMB, né, das atividades do CMB, ou seja, você consegue passar aqui, visualizar o vídeo girando, você consegue ver os serviços que nós oferecemos, tanto das manufaturas, como utilizar o centro, né? Então você consegue colocar o seu nome, sua posição, telefone, o contato, consegue colocar o que você deseja, o nome, uma pequena descrição do projeto, para que nosso comitê de avaliação receba essas informações e o interesse desse possível colaborador na utilização. Então, hoje aparece com esse nome de Low Carbon Institute, mas pode ser só o CMB ou só o Centro de Manufatura, e aí aqui vale a pena um esclarecimento maior. O esclarecimento maior é o seguinte: dentro de um contexto de validação e certificação, que é extremamente laboroso e envolve contratações de técnicos, e existem parceiros no Brasil já realizando essas tarefas, como o Instituto Eldorado, que faz em partes a validação e certificação das baterias da Apple aqui no Brasil, nós estamos nos unindo com eles para montar um grande prédio, um prédio de mais de 2.000 metros quadrados, para colocar todas as manufaturas, todos os projetos que a gente tem aqui dentro desse centro. Por que isso? Porque quando a gente preveu inicialmente o CMB, o espaço físico que imaginávamos ser suficiente, ele não é. Não é por questões de segurança, por questões das paredes, que envolve dos espaços que é preciso deixar para fazer as testagens, no que se refere à validação, à manufatura, questão de segurança, volume de células, tudo com risco de incêndio. Então todo esse prédio vai ser planejado para que todos esses riscos possam ser mitigados. E aí então haja mais segurança para todas as marcas envolvidas e todos os usuários. Isso é muito importante porque além de trazer essa questão da segurança que é vital e construir com uma empresa CNPJ privado que tenha rapidez de construção, né, no pré-moldado, por exemplo, de execução de recursos, a gente terá impactos mínimos nas atividades subsequentes, que seriam atividades 3 e 4, que envolveriam compra dos equipamentos e também o estabelecimento do espaço físico. O Eldorado vem com um investimento aqui de R$6 milhões, e a gente poderia colaborar com o processo depois de validação e certificação, principalmente indo para além da confiabilidade e conformabilidade. A gente vai buscar os processos de realmente fazer o processo de certificação e validação junto ao Inmetro. Então esse é um ponto importante que está discutido em detalhes no projeto, que a gente passa por cima, mas podemos afinar essa conversa em mais detalhes, caso necessário. O modelo de negócio é um outro documento complexo, amplo, do tamanho do relatório. Então a gente redesenhou, principalmente dada a complexidade de buscar um espaço físico que atenda rapidamente nas dimensões, na segurança precisa. Como é um documento muito longo, eu vou ser sucinto aqui e vou falar os pontos de destaque. Então o centro, que começou com 9 milhões, investimento do Mover Fundep, passa a ter um novo parceiro que faz um aporte significativo de R$6 milhões e aproxima ainda mais o CMB da indústria, porque o parceiro tem expertise já em certificação e validação das células. Então a entrega final, no que se refere a essa parte, poderá ser potencializada. Claro, a responsabilidade continua nossa e vamos fazer
A questão é que, tendo parceiros, isso pode ser alavancado. Outra questão é que, tendo um espaço físico moderno, como mostrado aqui no 4, que atenderá a inúmeras empresas que poderão visitar, utilizar, alugar, participar desse espaço, isso faz com que o número de parcerias estratégicas potencialize absurdamente, faça com que o CMB tenha condições amplas de conseguir mais fomento e caminhar sozinho. Nesse plano, a gente discute principalmente os riscos inerentes a uma construção nova, mesmo que feita por um CNPJ privado, que tenha a rapidez, a execução de budget acelerado. Estamos com previsão de início de construção em agosto, para entrega no máximo em março, tá? Em construção pré-moldada, como se faz no supermercado hoje em dia. Então isso impactua, né, não só na definição dos equipamentos, no prazo de implementação desses novos equipamentos, mas também no comissionamento do centro. Isso, de fato, será um impacto. E a gente vai buscar mitigar tudo isso aí. Uma das coisas mais importantes aqui é um planejamento muito amplo dos equipamentos da manufatura. Então, esse é o ponto que eu vou destacar agora. Para entender isso, a gente precisa primeiro entender que, independente do formato da célula e do tipo de química que a gente vai trabalhar, basicamente o que a gente vai usar são sistemas de forno para aquecer, remover umidade, para calcinar, para agitar, mexer, misturar, para triturar, controlar a granulometria de materiais, misturar polímeros com solventes, fazer uma tinta, um slurry, para depois fazer um espalhamento. Aqui em verde são os equipamentos que a gente já tem. Hoje a gente tem uma gama de equipamentos muito grande, como mostrado no relatório em detalhe. A gente também tem 2 film coatings dedicados a esse projeto, mas a gente precisaria de pelo menos mais 4. Não temos espaço físico para colocar eles ainda, por isso que nem buscamos essa aquisição e vamos nos virando. Agora, nesse primeiro momento, onde o tamanho da célula é menor e o volume de produção é menor, nós conseguimos tocando com esses aqui. Mas será necessário no futuro ter essa demanda de 4 aqui. Nós temos esses sistemas de prensagem e aquecimento para compactar melhor os eletrodos, né, no que se refere à espessura, melhor a percolação interna. Isso aí a gente consegue produzir o eletrodo. Os catodos que desenvolveremos para as diferentes químicas de células, diferentes formatos de células, eles precisam estar numa sala seca. Nós projetamos uma sala seca e conversamos com vários fornecedores nacionais, no que se refere à sala limpa. E aí existe uma grande confusão. Vários fornecedores querem te oferecer essa solução de sala seca ou de glove box, feita de um jeito que a gente entende que não é o apropriado. Por quê? As salas secas, elas precisam ser estanque à umidade, não pode entrar ar de fora, tá? Elas têm que ser totalmente herméticas. As salas limpas, elas são, o inimigo ali é a poeira, é o fio de cabelo, são vários particulados, né? No sistema aqui que a gente projetou, a gente gostaria de ter um certo espaço, a gente dimensionou que a gente necessitaria mais ou menos de 40 metros quadrados para colocar os equipamentos que precisamos ali dentro. Então aqui é um exemplo de soluções do exterior, né, do estrangeiro, que montam essas salas, elas são limpas e secas, tá? Então são vários fatores que são relevantes. Os equipamentos, o deumidificador e também a qualidade hermética dessas salas. A gente fez o projeto, a gente imaginou que a gente ia ser capaz de construir, mas essa não é uma realidade factível, não no primeiro momento. Então a gente buscou uma solução comercial, justamente para que a gente possa focar nossa energia no desenvolvimento da célula, não no desenvolvimento da sala seca. Isso pode ser feito no segundo momento. Então a gente estudou bastante coisa, a gente entendeu muitos pontos relevantes. O primeiro passo é que essa sala tem que ser extremamente hermética. Quando se pensa em bateria de altíssima qualidade, a gente está falando no ponto aí de orvalho de menos 60, menos 70 graus, para ter 1% de umidade na sala. Isso aí no exterior, para você comprar uma câmera dessa indiana, né, que parecem ser fornecedores muito dignos, muito bom, a Bright Air aí, é R$1 milhão, 20 metros quadrados, ou seja, algo que não nos atende, custa mais de R$1 milhão.
A gente ficaria feliz vendo vários artigos da literatura com algo próximo de menos 35 graus Celsius nesse Dell Point aqui, que daria 2% de umidade. As células seriam prejudicadas em performance, mas não a ponto de eliminar a possibilidade do sistema funcionar. Então, ficaria dentro do budget de R$1 milhão, e aí a gente poderia dobrar o tamanho dessa sala. A gente viu que, além do tamanho, que é uma coisa muito importante, tem alguns inimigos aqui muito sérios. A umidade, o moisture é o ponto principal aqui. Os processos que vão estar sendo desenvolvidos ali dentro, a gente não vai fazer mix ali dentro, a gente vai fazer mix do lado de fora e levar esse slurry, esse revestimento que a gente vai preparar vedado e abrir dentro dessa sala seca para realizar o coating. A gente vai realizar apenas um processo ali dentro, que é o processo de revestimento, de coating. Então, esse é um ponto, né? O segundo ponto é o número de pessoas na sala. A gente está estimando que a gente vai poder trabalhar com 2 pessoas, 30 minutos, cada uma delas ali dentro. E isso daí quanto mais pessoas ali dentro, é a maior fonte de umidade. Você vai se desidratando o tempo inteiro e trazendo umidade para o sistema. Então, esse é um grande problema. Quantas vezes você vai fazer essa inserção dessas 2 pessoas? Não adianta você trocar 2 pessoas para depois pôr mais 2 pessoas. Então, trabalhar com 1, 2 ou talvez 3 inserções no dia é o limite que se pode fazer aqui. Então, tem que ser muito planejado, tem que ter um grande planejamento para que isso tudo aqui funcione. Então, bateria é algo extremamente complexo, e esse ponto de estudo que a gente realizou vai ser fundamental para os próximos passos do CMB, porque a gente vai mostrar mais adiante, a gente já realizou células de excelente qualidade. Agora a gente precisa que elas ciclem por elevados números de ciclos. E aí quem vai ajudar, quem vai viabilizar isso aqui acontecer, são essas salas secas aí, que a gente está mostrando aqui. Então, isso é um ponto fundamental do projeto. Então, a partir do momento que nós realizamos a preparação dos eletrodos, a gente pode partir por 3 caminhos. Essa é a nossa estratégia. 2 caminhos onde a gente produz células retangulares e um terceiro caminho onde a gente produz células cilíndricas. Então a gente vai chamar essa célula cilíndrica de cilíndrica, a retangular aqui do meio prismática e a pouch, essa célula da lateral. Então eu vou sair de cena aqui para dar espaço para que o que realmente importa, que são as manufaturas, a gente entender o caminho e a nossa estratégia. Nós estamos trabalhando aqui com as pouch cells e o primeiro passo é cortar os eletrodos. Então, a gente foi até o número 5 ali, depois a gente vem ali pelos os 6, A, B e C, né? Vamos começar aqui com o pouch. A gente vai fazer o corte dos eletrodos, o preparo da moldura do case, onde vai encapsular esses eletrodos. E aí a gente já identifica um problema aqui. O nosso cortador, ele às vezes amassa as bordas ou não corta com a precisão devida. A gente considera adquirir um cortador a laser de uma empresa que faça isso aí com excelência. Outro ponto é o empilhamento desses eletrodos catodo-anodo, separando com o sistema, com o separador aqui, o trocador de carga iônica mais o isolante elétrico. A ideia aqui é que a gente tem um sistema novo, porque o nosso está em muitos problemas. A gente tem optado em fazer manualmente ao invés de usar algo que deixa o alinhamento perfeito. A gente faz o processo de soldagem e a gente já tem essas soldas, tá? Geralmente a gente tem colocado aqui o nome dos processos em branco, o nome dos equipamentos que a gente já possui em amarelo, né? E se a gente deseja adquirir, a gente coloca em laranjado, tá ok? Continuando, depois desse processo de soldagem, a gente leva para dentro da Glove Box para fazer um processo de degasamento. A gente já tem 2 Glove Box e uma dupla, né? 2 simples e uma dupla, e a gente acha que faz sentido ainda ter mais uma para um aplicador automático de eletrólito. Então são pequenos sistemas que vão facilitar o processo fabril nosso. Depois que essa célula é testada nos primeiros ciclos, ela precisa ser degasada novamente. Então esse degasador aqui é um sistema que a gente já possui hoje no grupo. Na célula prismática é muito parecido. A gente tem os processos aqui, o filme é produzido, você corta várias tiras. Ao invés de cortar um cartão aqui de crédito, como tem esse caso aqui, a gente corta tiras longas. E aí, essas tiras longas, a gente monta um case, a gente faz um processo de soldagem e enrolamento, tá? E aí, esses processos de soldagem e enrolamento, a gente consegue já fazer uma pré-selagem nesse dispositivo e levar para dentro da Glove Box, para fazer o degasamento e depois, sim, o fechamento das células.
E, para finalizar, o processo aqui, alguns equipamentos são compartilhados, como pode ser visto, né? Por exemplo, os cortadores de eletrodos para esses dois tipos de células é o mesmo. A gente faz o processo de formação aqui, né, dos groovings do case externo, faz um processo já de soldagem desses eletrodos, faz o processo de enrolamento desses eletrodos em máquinas semelhantes, né? A gente entende que essas máquinas, elas têm limitações nos alinhamentos, então é muito importante considerar a compra de novos enroladores, talvez de maneira automática, que melhore a qualidade do produto final. E aí a gente tem que pensar nos processos de soldagem e fechamento, que a gente já possui esse maquinário. Então, os maquinários em laranja que a gente entende importante aqui são complementares à manufatura, o tamanho de manufatura que a gente tem, buscando melhorar a qualidade, automatizar alguns processos estratégicos dessas manufaturas e poder atender nas 3 linhas, ao invés de buscar um equipamento grande ou 2, 3 equipamentos grandes, como era a estratégia inicial, para daí de repente ficar paralisado num segundo momento, onde a gente não vai ter capacidade depois de fazer o assembly ou da montagem desses eletrodos. A estratégia de trabalhar com 3 linhas de montagem é fundamental, porque com ela nós podemos atender um maior conjunto de empresas, no que refere a ferramentarias, a diferentes estratégias de negócio que as empresas possam ter, no que se refere a células cilíndricas, prismáticas ou pound. Cada uma delas tem o seu roadmap e é importante que a gente esteja alinhado com o desejo de cada um desses setores para que a gente possa atender os processos de fabricação do eletrodo, mas também o processo de fabricação da célula. Todo esse know-how ele vai ser transmitido entre as facilities, mas ao mesmo tempo a gente gostaria de ter um espaço exclusivo, caso cada um desses parceiros tivesse interesse em manter algum segredo específico do seu processo fabril. A gente sabe que um dos pontos mais importantes hoje é a informação. E aí, talvez o fato de compartilhar abertamente alguma informação estratégica e inviabilize a participação de um parceiro muito importante. Então, pensando nesses cenários estratégicos, que a gente propõe trabalhar com sistemas menores, mas com amplas possibilidades, e numa sala seca que nos permitirá desenvolver células de maior durabilidade. Uma vez definido os equipamentos e a estratégia que vai ser montado dentro de uma sala seca, o Groove Box, é muito importante a gente prever esse equipamento funcionando ao longo de todo o tempo. Por isso nós fizemos um plano de manutenção preventiva desses equipamentos e apresentamos isso a partir da página 36 do plano de negócios, para não poluir o relatório como um todo, mas está lá. No geral, a nossa estratégia de manutenção, né, é sempre fazer inspeções periódicas nos equipamentos, né? Como os representantes, né, os fornecedores de equipamento recomendam, ter peças excedentes desses equipamentos, ou seja, já garantir peças estratégicas que o fornecedor já recomenda para que essas peças sejam compradas e já fiquem no nosso estoque para reposição, né? Fazer um conjunto de calibração permanente nesses equipamentos, assim como limpeza, lubrificação. Então tem um técnico responsável no nosso grupo de pesquisa focado nessa questão. Não só a questão preventiva, mas também as questões corretivas, né? Alguns equipamentos que a gente tem adquirido, principalmente da China, exige uma interação humana muito forte no que se refere à qualidade de alguns desses equipamentos. Então eles precisam sim ter algum rolamento, alguma peça trocada. Então essa manutenção será feita por nós mesmos, tá? A gente tem aprendido que o pós-venda é muito complicado em vários fornecedores, não só chinês ou asiático, mas na Europa, no Brasil, e por conta de estarmos na faculdade de engenharia elétrica, nós temos especialistas que conseguem atender e rodar esses equipamentos. Então a gente espera que os equipamentos novos comprados tenham melhor qualidade do que os que a gente já adquiriu, e a gente tem mantido esses equipamentos funcionando por conta de um planejamento estratégico, mantendo essas peças estratégicas para não demorar 2, 3, 4, 5 meses para chegar uma peça simples, né? Então, vai ser encontrado lá na tabela 10 desse manual, né, do modelo de negócio, alguns dos equipamentos que a gente tem colocado ali, mais estratégicos, e como é que a gente vai fazer a frequência de análise deles. Tá? Isso aqui é só um resumo, um exemplo, colega.
Também a gente gosta de fazer a gestão interna dos laboratórios, né, porque existe um número muito grande de estudantes, pesquisadores no grupo, então a gente fez esse manual de gestão, que também está dentro do modelo de negócio. E aqui, ó, vou passar bem rapidamente para mostrar para os colegas. A gente tem um drive, né, onde tem esse manual de ambientação. Então você tem todos os ingressantes chegam aqui no grupo, fazem essa ambientação, sabe como, quais são os nossos valores, quem são os nossos patrocinadores, a missão que a gente tem, os valores que a gente tem, quais são as linhas de pesquisa do grupo como um todo, qual é o organograma, né, de funcionamento do grupo com as diferentes divisões. Como é que fica a questão de limpeza, utilização dos laboratórios, qual é a questão de lidar com resíduos, né, questão de segurança, quem são os responsáveis por compra, por exemplo. Então esse manual de ambientação facilita imensamente os colaboradores terem acessos aos equipamentos, aos laboratórios, aos treinamentos, terem questão de segurança, como é que é feita as reuniões com as lideranças, com os líderes, e aí vai, né? São inúmeras atividades aqui, normas de utilização interna, a questão de discriminação, assédio, ouvidoria, se tiver algum conflito com as lideranças, um canal acesso direto com a gente, como é que a gente trabalha com as mídias sociais, etc, etc. Então essa é uma tarefa importante para que todo mundo fique na mesma página. Então essa questão de gestão interna é um ponto importante. Outro ponto que a gente passou bem rápido ali é a questão dos equipamentos. A gente tem um conjunto muito grande de equipamentos. E esses equipamentos, eles são bucados, né? Então cada colaborador que gostaria de utilizar o FM, o agitador magnético, o BET, ele tem que fazer um agendamento prévio. Isso aqui é um print, né, da nossa agenda Google, mostrando a possibilidade de fazer esse agendamento. A gente permite o acesso de todos os colaboradores a todos os equipamentos. Cada equipamento tem o seu gestor principal e cada gestor tem a obrigação de fazer o treinamento das pessoas que usam mais. Se ela faz um uso esporádico ou eventual, claro que é muito mais simples você fazer essa medida ou fazer um experimento para o colega, ao invés de treiná-lo para fazer 1, 2, 3, 5 experimentos, 10 experimentos. Se tiver um grande conjunto, a gente treina. Então é assim que a gente tem trabalhado com gestão. Então, a gente faltou ainda falar dessas duas atividades que são importantíssimas, né, que é compras e o planejamento, mas de alguma forma a gente já falou sobre elas, né, no que refere a material de consumo. A gente fez uma compra já bastante importante para a gente tocar esse ano todo. A gente não compra volumes muito grandes por conta das dificuldades de incêndio, perigo, manutenção, espaço físico, custos de importação, são vários problemas. E os equipamentos, a compra de equipamentos estão sendo definidos. Então isso aqui é um processo que está em andamento, que é a forma mais inteligente de fazer isso aqui. A gente entende que é planejar muito bem ainda e só fazer a execução de alguma compra quando tiver 100% de certeza. E como a gente está fazendo o planejamento ainda do espaço físico, a gente tem tempo porque se a gente fizer a compra dos equipamentos, não tem onde colocá-los. Então vamos iniciar aqui falando da atividade número 8, que é desenvolver células Pound. O objetivo é nessa célula Pound alcançar 1 ampere-hora, 4 watt-hora e 12 watt-hora por quilograma. Uma atividade que começaria no mês 15 e terminaria no mês 18. Um ano e meio de projeto, ela está praticamente concluída. Essa aqui é um exemplo da célula de lítio ferro fosfato com 50 células do anodo, 50 células do catodo e uma célula que já foi testada. Está aqui, né, a relação de capacidade com o número de camadas para a gente alcançar lá 1 ampere-hora. Aqui algumas fotos da célula e aqui um gráfico de tensão por capacidade mostrando que foi atingida essa capacidade. Agora eu vou mostrar um vídeo na sequência que mostra todo o processo de fabricação da célula até a testagem. Nós estamos completando 6 meses de projeto e já temos resultados incríveis, como a primeira bateria de 1 ampere-hora. Produzimos aqui todos os processos, desde o material, dos eletrodos, um exemplo dos cortes do eletrodo no formato apropriado aí, tanto para anodo quanto para catodos de LFP nesse caso aqui. Esses eletrodos eles são encapsulados no Mylar, nesse molde formado aí como mostrado na imagem. Esses eletrodos são empilhados e separados por um separador, que é isolante elétrico e condutor iônico. São feitas soldas ultrassônicas de alta precisão para garantir o melhor contato elétrico. Aí, o material pode ser encapsulado
e garantir que não há entrada de água do meio externo, a umidade do ar, por exemplo, nem a saída do eletrólito. Após essa selagem, que é feita em 2 lados dos eletrodos, esse dispositivo fica dentro da Groovebox por algum tempo. Lá a gente insere os eletrólitos e então depois é feito um processo de final selagem desse dispositivo, como vocês podem ver aí. Essa é uma bateria de 1 ampere-hora. Nós fazemos os processos iniciais de ciclagem dessas baterias, como pode ser visto aqui nessa figura de carga e descarga. Uma inovação do Brasil para o mundo. Esse é o nosso grupo Brazilian Renewable Energies. Na atividade número 9, que é desenvolver células cilíndricas, nós deveríamos iniciar essa atividade no mês 18. E nós já fizemos o comissionamento desse sistema, montando as primeiras células cilíndricas aqui. Elas estão muito longe do ampere-hora e, além do mais, nós estamos fazendo ainda ela do lado de fora da Groovebox. Nós vamos fazer uma reforma no nosso prédio atual, para que a gente possa instalar essa Groovebox dupla, tem espaço para colocá-la, e aí repetir todo esse processo que está mostrado aqui nesse vídeo que eu vou mostrar a seguir, dentro da Groovebox, e a gente espera fazer isso aí no próximo semestre, já entregar essa célula de 1 ampere-hora com LFP, tá ok? O exemplo das células que foram produzidas nesse processo que vocês acabaram de ver. Então, como conclusão, nós entendemos que o centro teve inúmeras evoluções. Trabalhamos nas questões organizacionais, mas também no processo de desenvolvimento das células Pound de 1 ampere-hora. Isso aí é um grande feito na ciência nacional. Acredito que nunca tenha sido feito no hemisfério sul do globo uma célula como essa de 1 ampere-hora. A gente espera que no final do primeiro ano do projeto as baterias tenham aprimorado a ciclabilidade e as células cilíndricas também tenham sido produzidas, se não com 1 ampere-hora, muito próximo disso. Isso vai ser um grande ganho nas próximas etapas. Enquanto o prédio está sendo construído e a nossa facility vai permitir que tenhamos mais segurança, prestemos um melhor serviço aos nossos colaboradores internos, mas também à sociedade, desde as empresas que estão interessadas no desenvolvimento de materiais, ou de células, ou de módulos. Se a gente puder receber esses colaboradores de maneira mais segura, poder trazer esse pessoal para trabalhar dentro dos nossos laboratórios, o que hoje não é possível por questões de espaço físico, também não seria no espaço em que a Unicamp nos forneceria nesse primeiro momento. Então nós entendemos que esse pequeno revés de tempo vai garantir um espaço físico de altíssimo padrão, com segurança, com uma vitrine de novos projetos que vai fazer que a gente obtenha o passo principal, que é o CMB, independente do recurso mover da Fundeb. Ou seja, não é que esse recurso não é relevante, é que o CMB vai poder caminhar para além desse recurso semente inicial. Ou seja, nós vamos poder ter acesso a mais players do mercado que poderiam se interessar e se envolver com a gente para desenvolver novos projetos. Então, nesses primeiros 6 meses, o avanço é muito relevante, tem
fatores de riscos envolvidos com as construções, que foram, de alguma forma, sanados na gestão do risco no papel, mas também, em paralelo, estamos desenvolvendo toda a estratégia do projeto do centro nas facilities, nos ambientes de laboratórios que temos hoje em dia, para que nada se atrase. A gente não vai esperar o prédio ficar pronto para realizar. Então esse era o objetivo desse vídeo, mostrar tudo o que foi feito nesses primeiros 6 meses de projeto do CNB. Espero que os colegas tenham a satisfação de ler e de assistir esse vídeo, como a gente teve de fazer todos esses avanços. Muito obrigado.